Vamos falar de um componente que, apesar de parecer simples, é absolutamente crucial na segurança de qualquer operação de içamento: o olhal. Muita gente subestima, mas a engenharia por trás dele é o que separa uma operação segura de um desastre. Hoje a gente vai mergulhar fundo em como garantir que essa peça nunca, mas nunca mesmo, falhe. Olha só, para a gente ter uma ideia clara do que estamos falando, pensa nisso. O olhar de içamento é aquele ponto, aquele único ponto que liga uma carga de toneladas a todo o equipamento de elevação. É literalmente o elo crítico. E é por isso que, nesse ponto específico, a falha simplesmente não é uma opção. A margem de erro é zero. Ponto final. Antigamente, o dimensionamento dessas peças era meio no achismo, sabe? Baseado na experiência. Só que hoje, a história é outra. O projeto de um olhar de içamento se transformou numa disciplina de engenharia super rigorosa, cheia de normas, e tem que ser assim, porque como a gente vê aqui, qualquer falha pode ter consequências bem catastróficas. Cada milímetro é calculado para evitar o pior. Ok, e como a gente garante essa segurança toda? Bom, não é tirando números da cabeça. Existe um verdadeiro livro de regras, um conjunto de normas que todo engenheiro precisa seguir à risca. E neste universo, duas siglas são lei: ASME e DNV. São elas que ditam o jogo, que definem os padrões para todo o setor. E olha que interessante a diferença entre elas. A norma ASME BTH1, que é mais usada em terra no ambiente industrial, é bem conservadora. Ela pede um fator de segurança de 3. Já a DNV, que é a rainha do offshore do ambiente marítimo, tem outra pegada. Lá o problema não é só o peso, mas o dinamismo, o impacto das ondas, o balanço. Por isso, além do fator de segurança, eles adicionam um tal de DAF, o fator de amplificação dinâmica. Moral da história? Onde a peça vai trabalhar muda completamente as regras do projeto. E só para não ter confusão, dentro da própria ASME tem uma divisão importante. Pensa assim, a BTH1 é o manual do engenheiro projetista. É o como se calcula, o como se projeta. Já a B30.20 é o manual do operador, do pessoal de campo. É o como se usa, como se inspeciona, como se cuida da peça no dia a dia. Uma não vive sem a outra. Juntas, elas fecham o ciclo de segurança. Vamos focar um pouco na BTH1. Ela tem umas categorias de projeto e a mais comum, a que a gente usa na maioria das vezes na indústria, é a categoria B. O que isso quer dizer? Basicamente que o projeto já parte do princípio do pior cenário possível, cargas que a gente não prevê direito, um ambiente mais agressivo, e para lidar com isso, a norma exige um fator de segurança mínimo de 3. Ou seja, a peça tem que aguentar 3 vezes mais tensão do que o ponto em que o material começaria a se deformar para valer. É a garantia de robustez. Tudo bem, teoria é importante, mas vamos para a prática. Como é que se calcula um olhar na ponta do lápis? Ou melhor, no software. Agora a gente entra no coração da engenharia, na mecânica que garante que tudo vai ficar no lugar. Vamos ver o passo a passo. Basicamente, o processo todo se resume a 3 grandes etapas. Primeiro, qual é a carga que essa peça vai aguentar de verdade? Não só o peso, mas tudo. Segundo, a gente desenha a peça, define as dimensões iniciais. E terceiro, que é a prova de fogo, a gente pega esse desenho e testa ele no cálculo contra todos os jeitos possíveis que ele poderia quebrar. E quais são esses jeitos de quebrar? São 3 inimigos principais que o projeto tem que vencer. O primeiro é o esmagamento, que é quando o pino começa a amassar e deformar o furo, deixando ele oval. O segundo é o rasgamento, que é brutal. O pino literalmente rasga o material para cima. E o terceiro é a tração na seção mais fina, que é onde a peça estica até arrebentar. Um bom projeto precisa ser a prova dos 3 ao mesmo tempo. E hoje em dia, a gente não fica só no cálculo manual. Essa imagem aqui é um exemplo perfeito. Isso é uma análise de elementos finitos, o famoso FEM. É como se a gente criasse um gêmeo digital da peça no computador e aplicasse a força nele. Essas áreas em vermelho, as cores quentes, mostram exatamente onde o caldo engrossa, onde a tensão é maior. É uma forma visual de confirmar se os cálculos estão certos e se o projeto é seguro. Ok, calculamos o olhar, ele está perfeito. Mas e a conexão dele com a estrutura? Pois é, agora a gente vai falar do ponto que, estatisticamente, é onde a maioria dos problemas acontece. Não é no furo, não é no corpo da peça, é na solda. Essa frase aqui é para imprimir e colar na parede. Porque de nada adianta ter um olhar superdimensionado, robusto, se a solda que o prende for o elo mais fraco. A segurança de toda operação, de todo equipamento, depende da qualidade dessa solda. Simples assim. O problema é que a força na solda nunca é simples. Dificilmente a linga puxa perfeitamente para cima. Qualquer ângulo já cria um verdadeiro coquetel de esforços.
Tem a força vertical, que tenta arrancar a solda, tem a força horizontal, que tenta cortar, cisalhar a solda, e ainda tem o momento fletor, que tenta torcer e dobrar tudo. A solda precisa ser parruda o suficiente para aguentar essa combinação toda. E é por isso que em ambientes de altíssimo risco, como offshore, a exigência é máxima. A norma DNV, por exemplo, não aceita menos que soldas de penetração total. O que é isso? Significa que a solda tem que fundir as duas peças por completo, em toda a espessura. A junta soldada se torna literalmente tão forte quanto o próprio metal. É o padrão ouro da segurança em soldagem. Mas o trabalho não acaba quando a peça é fabricada e instalada. Longe disso. A responsabilidade continua durante toda a vida útil do componente. Um olhar de içamento tem um ciclo de vida, e a segurança contínua depende de gerenciar cada etapa, desde a primeira inspeção até a hora certa de aposentar a peça. E esse roteiro de segurança que vem lá da norma ASME B3020 é bem claro. Começa com um teste de carga obrigatório logo que a peça é fabricada. Depois tem a inspeção visual, todo santo dia antes de usar. Uma vez por ano, uma inspeção completa, mais profunda, com ensaios e medições. E, atenção, se precisar fazer qualquer reparo, o ciclo recomeça com um novo teste de carga. É um processo contínuo. E falando em teste de carga, guardem esse número, 2 vezes. O teste de carga de prova, que é obrigatório para qualquer peça nova ou reparada, exige que se aplique o dobro da capacidade de trabalho nominal. Por quê? Porque é esse teste de estresse controlado que vai validar na prática se o material, o projeto e a solda estão ok. É a prova final de que a peça vai aguentar o tranco no mundo real com margem de segurança. Certo, mas o que exatamente se procura nessas inspeções anuais? São 3 frentes. Primeiro, o que os olhos veem. Qualquer deformação, corrosão, dano visível. Segundo, o que a gente mede. Com um paquímetro, verificar se o furo está ficando oval, que é o grande sinal de esmagamento. E terceiro, e talvez o mais importante, é procurar o que é invisível ao olho nu. Microtrincas de fadiga. Aí entram os ensaios não destrutivos, como partículas magnéticas, para achar esses problemas antes que eles virem uma catástrofe. E para fechar, fica uma pergunta. Tudo isso que a gente viu, desde a prancheta do engenheiro, passando pelos cálculos até os protocolos de inspeção, tudo isso forma a ciência de um içamento seguro. A grande questão é, será que os planos de manutenção e inspeção que estão rodando por aí levam em conta todos esses modos de falha? A resposta a essa pergunta é o que, no final do dia, garante a segurança de todo mundo.